Maurílio Pinto de Medeiros, o lendário policial que se tornaria a principal referência de combate ao crime no Rio Grande do Norte, teve uma trajetória marcada por conquistas, mas também por graves acusações. Nascido em 1943, ele iniciou sua carreira em 1964 como motorista de seu pai, o Coronel Bento Manuel de Medeiros, da Polícia Militar. Seu sonho inicial era ser aviador, chegando a servir na Força Aérea Brasileira. Mas logo se envolveu na luta contra o crime, e a partir de então, sua vida se entrelaçou profundamente com o universo policial. Maurílio se destacou na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com uma abordagem implacável e uma postura obstinada. Conhecido como o Xerife, apelido que ganhou após um curso no Texas, Estados Unidos, em 1997, ele era visto como um policial que não temia desafios. Sua atuação se destacava em operações ousadas e arriscadas, nas quais, na maioria das vezes, conseguia desmantelar quadrilhas inteiras. Dedicou 47 anos ininterruptos à Polícia Civil, onde trabalhou em investigações complexas que incluíam assassinatos, sequestros e o combate ao crime organizado. Sua habilidade em desvendar crimes era notória. Para Maurílio, não havia crime sem solução, mas a luta também cobrava seu preço. Durante sua carreira, Maurílio atuou em diversos casos que marcaram a crônica policial do estado do Rio Grande do Norte. Um de seus primeiros casos de grande notoriedade foi em 1982, com a investigação do assassinato do médico Ovídio Fernandes, um crime que chocou a população potiguar. No ano seguinte, ele intensificou seu trabalho na repressão aos pistoleiros do Sindicato do Crime, uma organização criminosa que operava nas divisas do Rio Grande do Norte e Ceará. Um dos líderes dessa organização, o fazendeiro Mardônio Diógenes, era conhecido por contratar pistoleiros para eliminar desafetos e expandir seus domínios. Em sua longa carreira, Maurílio cruzou o caminho de criminosos notórios. Em 2011, ele mencionou aos jornalistas Tiago Macedo e Sérgio Costa que Edmar Nunes Leitão, conhecido como Antônio Letreiro, um pistoleiro de Jaguaribe, no Ceará, famoso por sua precisão com armas de fogo, era, em sua visão, o criminoso mais perigoso que já enfrentou. Com uma reputação de escrever o nome à bala, Letreiro aterrorizava o Nordeste e era temido pela sua frieza e habilidade letal. Outro nome citado por Maurílio foi Delfonso Maia Cunha, ou Mainha, pistoleiro também cearense, com histórico de mais de 100 mortes atribuídas a ele, o que lhe rendeu notoriedade e a capa da revista Isto É. Maurílio era conhecido por sua resistência ao medo da morte e uma postura rígida em relação ao combate ao crime. Embora fosse contrário à pena de morte, ele defendia leis mais severas contra criminosos. Em casos de confronto, era enfático ao afirmar que bandido bom é bandido morto. Essa postura endurecida foi um ponto marcante de sua carreira, mas também trouxe à tona acusações de métodos questionáveis e brutalidade policial. Ao longo dos anos, as suspeitas sobre o envolvimento de Maurílio em ações extrajudiciais aumentaram. Segundo matéria do jornal Agora RN, em 2001, Roberto de Oliveira Monte, então presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, acusou Maurílio de liderar um grupo de extermínio responsável pela morte de dezenas de pessoas, incluindo o advogado Francisco Gilson Nogueira de Carvalho. O assassinato do advogado, morto com 17 tiros em outubro de 1996, em Macaíba, na região metropolitana de Natal, trouxe atenção nacional ao caso, já que Carvalho havia denunciado ações violentas e torturas supostamente perpetradas por policiais. Essas denúncias
resultaram na criação de uma comissão de investigação independente pelo Ministério Público, que ouviu mais de 100 testemunhas. A investigação sugeriu a existência de um grupo conhecido como Meninos de Ouro, composto por policiais e subordinados, que seria responsável por execuções sumárias na área metropolitana de Natal. Maurílio foi acusado de chefiar essa organização, embora ele tenha sempre negado envolvimento em tais práticas. Segundo o portal DHNet, o nome de Jorge Fernandes, mais conhecido como Jorge Abafador, também aparecia frequentemente nas denúncias. Ligado ao grupo de extermínio e com um histórico de violência, Abafador era considerado um dos principais auxiliares de Maurílio e foi acusado de realizar execuções brutais. Em uma dessas ações, ele foi acusado e condenado pela autoria da conhecida chacina de Mãe Luísa em Natal. Mesmo após ser preso, Abafador usufruía de regalias na prisão, conseguindo sair e entrar livremente com a ajuda de funcionários, conforme relatado por testemunhas na época. As acusações contra Maurílio resultaram em um pedido de exoneração de seu cargo na Polícia Civil em 1997, pelo então ministro da Justiça, Nelson Jobim, que foi atendido pelo governador da época, Garibaldi Alves Filho. No entanto, mesmo afastado, Maurílio continuou a ter influência nos bastidores e nas investigações, especialmente nas operações de combate a crimes de grande repercussão. No caso da morte do advogado Gilson Nogueira, nunca a justiça conseguiu provar envolvimento do grupo Meninos de Ouro. O caso até hoje não foi solucionado. A acusação de chefiar um grupo de extermínio e a brutalidade dos métodos utilizados nas investigações de certa forma abalaram a imagem do xerife. Maurílio foi julgado diversas vezes por improbidade administrativa, principalmente em decorrência das escutas telefônicas sem autorização judicial, prática que ele admitiu ter realizado, mas sem má intenção. Em 2014, ele foi inocentado dessas acusações. Apesar de sempre ter negado a existência de um grupo de extermínio e seu envolvimento em ações violentas, Maurílio nunca deixou de afirmar seu apoio a medidas rigorosas contra criminosos. Em sua visão, o sistema jurídico deveria ser mais rígido e eficiente, enquanto a sociedade clamava por justiça rápida e eficaz. Essa visão dualista o tornava admirado e temido. Maurílio sempre foi ativo na Polícia Civil. Ele comandou a Delegacia Especializada em Capturas e Polícia, DECAP, além de coordenar a Central de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Foi nessa fase de sua carreira que Maurílio recebeu o apelido de Mão Branca, referência ao grupo de extermínio que, segundo as acusações, ele chefiava. Maurílio sempre alegou inocência e ao mesmo tempo reconhecia que sua linha dura o colocava como alvo de muitas críticas. Ele carregava com orgulho o título de xerife e via sua missão como um dever inquebrantável. Sua vida e sua carreira foram um reflexo dos dilemas da segurança pública no Brasil, onde o enfrentamento ao crime organizado e a cobrança por uma justiça mais rápida geravam pressões e desafetos. Aos 76 anos, o delegado já aposentado Maurílio Pinto de Medeiros lutava contra complicações provocadas pelo diabetes. Mas na noite de 19 de maio de 2018, ele perdeu sua última batalha e faleceu na Casa de Saúde São Lucas, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Maurílio foi homenageado pelo governo e por outros órgãos de segurança pública do Rio Grande do Norte. Após sua morte, o legado de Maurílio Pinto de Medeiros permaneceu controverso. Para alguns, ele foi um herói, um policial que ousou enfrentar o crime sem medo, que dedicou a vida à segurança pública do Estado e inspirou uma geração de policiais a atuar com seriedade. Para outros, foi exemplo dos perigos de uma atuação policial sem controle e que ultrapassava os limites da lei, representando uma visão
que, embora buscasse a justiça, optava por métodos radicais e sombrios. Dr. Maurílio Pinto de Medeiros permanece como uma das figuras mais enigmáticas da história policial do Rio Grande do Norte. Os registros de suas operações, a guerra contra o crime, as denúncias e abusos de seu papel na polícia marcaram uma era. Maurílio Pinto de Medeiros permanece como uma figura emblemática de luta contra o crime, um legado que levanta questões sobre a linha tênue entre justiça e vingança. Contamos aqui a história do Dr. Maurílio Pinto de Medeiros, um homem que deixou seu nome marcado na crônica policial do Rio Grande do Norte. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu e voltaremos em breve com mais uma história.